A paz do Senhor. Esta é a plataforma de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. E este é o curso de integração Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Eu quero aqui aproveitar este nosso primeiro encontro para agradecer aqui a Deus por esta oportunidade ímpar de poder ministrar estas aulas. Quero agradecer aqui também o meu presidente, pastor Paulo Freire Costa, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que está em Campinas, estado de São Paulo. Ele, afinal, é o mentor e também o grande apoiador deste projeto de discipulado e evangelização pelo sistema EAD. Mas agora, o meu agradecimento especial é a você que disse sim para Jesus, ou a você que tomou aí a sábia decisão de se batizar em águas, você que cresceu na igreja e está aí hoje também iniciando este curso de integração do programa Conectar Primeiros Passos. Portanto, nós estaremos juntos durante as próximas semanas. E isto, para mim, é uma alegria muito grande. Antes, porém, de iniciarmos esta primeira aula, eu quero convidar você, aí mesmo onde você estiver, curve a sua cabeça para fazermos aqui uma rápida oração. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos deste nosso encontro. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por este projeto de evangelização e também de discipulado pelo sistema EAD. Peço a tua bênção sobre cada participante deste curso. Também, Senhor, eu sou carente da tua ajuda neste momento em que estarei ministrando esta aula. Peço também a tua bênção sobre todos aqueles que estão envolvidos neste projeto. Senhor, na sua concretização, em especial ao Fernando, ó Pai, que está trabalhando, estará também dia a dia trabalhando na edição destes vídeos. Que a tua bênção possa alcançar a todos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Este curso de integração que iniciamos hoje, nós vamos estudar no e-book que está aí na plataforma, né? O e-book Você Disse Sim para Jesus, a família cristã te recebe de braços abertos. E eu acredito que você, inclusive, já deve ter feito aí o download dele. É muito simples baixar aí e você pode ter disponível tanto aí no seu celular como também no seu tablet ou no seu computador, né? E veja aí quão importantes são os temas deste curso de integração, não é? Mas nós vamos começar, portanto, com este e-book e nele nós temos aí logo de pronto, não é? A nova vida em Cristo. Depois nós vamos estudar conhecendo a sua igreja. Na sequência, nós vamos ver aí então os 7 passos fundamentais na vida cristã, não é? E entre eles vamos aí destacar, olha, leia a Bíblia, mantenha uma vida de oração, participe regularmente da igreja, obedeça a Cristo no batismo em água, permita que o Espírito Santo encha e controle a sua vida, vença a tentação e o pecado e o 7º passo, seja uma testemunha de Jesus. Este é, na verdade, um curso sucinto para você poder conhecer melhor a sua igreja, a igreja que você disse sim para Jesus. E ao final aí da 7ª aula, você vai receber um certificado que vai dar a você o direito, né? Vai estar certificando, na verdade, que você está apto para descer as águas batismais. Claro que aí respeitando todos os demais requisitos da igreja, não é mesmo? Bom, agora preste bem atenção.
Nós não queremos que você encerre a busca pelo conhecimento da Palavra de Deus apenas com este rápido curso de integração. O nosso desejo é que você prossiga estudando as revistas Discipulado, editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. É uma editora da nossa igreja, não é? Com certeza eu posso te garantir, não é? Dizer sim para Jesus foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. E a família cristã, como disse no início, ela te recebe de braços abertos. Bom, feita aí esta apresentação, vamos aí à nossa primeira aula, ou seja, iniciarmos aí já no nosso e-book, né, deste curso de integração. Você disse sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Como já dissemos, este curso ele foi preparado para auxiliar você na reflexão de atitudes essenciais para o seu sucesso na vida cristã. E, por conseguinte, claro, né, em toda a sua vida, seja ela pessoal, familiar, profissional, financeira, intelectual, emocional, enfim, em todas as áreas. Você vai perceber que os efeitos da salvação, eles são transbordantes para todas as demais áreas da nossa vida. Note bem, é impossível nós separarmos a vida em categorias incomunicáveis, de tal maneira que uma não influencie ou tenha impacto sobre a outra categoria, não é? Todas elas estão interconectadas. Portanto, você vai perceber que dizer sim para Jesus vai fazer bem também para todas as demais áreas da sua vida e não apenas para a sua vida espiritual. E a nossa sugestão é que você não apenas leia este e-book, mas estude-o, releia-o com frequência, marque aí os pontos importantes, reflita, converse a respeito dele, tire dúvidas, peça, se necessário, explicações adicionais e o mais importante, pratique o que você leu. Porque, como sabemos, não são as decisões e o saber que mudam nossas vidas, e sim as atitudes que colocamos em prática, não é mesmo? Muitas pessoas decidem e não praticam o que decidiram. Outras pessoas têm, inclusive, conhecimento, porém também não praticam o que sabem. Vamos, portanto, ficar bem longe destes dois grupos, não é mesmo? Por outro lado, estamos também muito acostumados a seguir os sentimentos de nosso coração. Entretanto, a realidade é que nem sempre o nosso coração está indicando o caminho correto. A Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo de número 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É o que diz a palavra de Deus. E nós, claro, não pretendemos aí com este estudo dar todas as respostas para as perguntas da vida, embora tenhamos convicção absoluta de que a palavra de Deus com certeza as tem. Mas eu posso te garantir uma coisa, você encontrará um roteiro seguro com base na palavra de Deus para marcar aí o início de um novo tempo em sua vida pela prática de os primeiros passos de sua nova vida com Cristo. Afinal, você disse sim para Jesus e isto faz toda a diferença, não é? Bem, agora, depois dos primeiros passos, só depende aí de você continuar a caminhada, subindo os degraus dessa escada até alcançar aí o glorioso topo, a perfeição. E podemos lhe assegurar com a mais absoluta certeza de que você não estará sozinho nessa tarefa,
você conta com o auxílio, em primeiro lugar, do Espírito Santo, também da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, da nossa igreja e dos novos irmãos, os novos amigos em Cristo. Não é? A família cristã, como você pode perceber, ela está aí te recebendo de braços abertos, estará sempre à sua disposição. O próprio Deus, ele nos diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo de número 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que palavra confortadora, não é mesmo? Nós acreditamos que você vai conseguir subir essa escada e chegar ao topo. Portanto, aconteça o que acontecer, não pare. Prossiga, porque você vai conseguir. Deus projetou você para dar certo. E olha, o nosso Deus, ele não erra. Agora, comece a fazer a mais extraordinária jornada que um ser humano ele pode fazer, que é exatamente isto, andar com Cristo. Que coisa linda, não é? Que coisa boa. Vamos agora para o capítulo 1 do nosso e-book. O título é A Nova Vida em Cristo. E você vai encontrar aí nas páginas de 11 até a página 16 aí do e-book, não é? E ele começa assim, olha, a paz do Senhor. Talvez você tenha até estranhado, porque bem no início desta aula eu disse, né? A paz do Senhor. Isso mesmo. Daqui em diante, esta é a saudação aos irmãos e irmãs em Cristo. A paz do Senhor. Assim, sempre que você se encontrar com um irmão, queira saudá-lo dizendo exatamente esta frase, a paz do Senhor. E da mesma forma, ao receber essa saudação, você responde, não é? A paz do Senhor. A origem dessa saudação, ela é bíblica. Ela remonta ao Antigo Testamento, quando os judeus se diziam Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Jesus, ele disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 27. Olha o que diz a Bíblia. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Portanto, a paz que Jesus nos dá, ela está ligada ao perdão dos pecados. E isto é muito importante. Portanto, quando você saúda um irmão com a paz do Senhor, você está fazendo votos espirituais para que essa pessoa viva na paz de Deus. E mesmo quando você sentir raiva, ódio, amargura ou qualquer aí sentimento que perturbe seus pensamentos e suas emoções, lembre-se de que você tem o antídoto para neutralizar sentimentos negativos, que é exatamente a paz do Senhor residente em seu coração. E que, por isso, você pode superar todo o mal e desfrutar no seu dia a dia dessa paz indescritível que é a paz do Senhor. E olha que maravilha! Tudo isso é resultado de você ter dito sim para Jesus. Essa decisão, ela aparentemente parece simples, mas ela permitiu que o Espírito Santo entrasse em sua vida e o colocasse em uma nova dimensão espiritual. Assim traduzida, lá quando Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1,
versículos 13 e 14. Olha o que diz o apóstolo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Isto é muito importante, não é? Você nunca mais será a mesma pessoa. E quem lhe garante isso é a Bíblia. Veja o que está escrito lá na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Realmente, não há nenhuma dúvida de que essa foi a grande decisão de sua vida. Uma decisão importante e inteligente. Porque a decisão de dizer sim para Jesus, ela vai repercutir no seu presente e no seu futuro especialmente. E no que se refere, claro, ao lugar aonde você vai passar a eternidade. Porque preste bem atenção, a vida ela não termina aqui nesta terra. Na vida existem coisas, na verdade a maioria delas, que acontecem sem que possamos influenciar, impedir ou até mesmo modificar. Veja só, nós não podemos escolher o tempo ou a data do nosso nascimento. Nem podemos também escolher a família na qual iremos nascer, ou o país da nossa nacionalidade, ou a cor da nossa pele, dos olhos e tantas outras coisas que simplesmente acontecem, sem que tenhamos qualquer controle ou influência sobre elas, não é mesmo? No entanto, na vida, estamos sempre diante de escolhas. Nós estamos sempre diante de, pelo menos, dois caminhos, não é? Deus, ao nos criar, Ele nos dotou de algo que se chama livre-arbítrio, ou seja, de inteligência, de capacidade espiritual e psicológica para que administremos áreas e circunstâncias de nossas vidas. Desta forma, são as nossas escolhas que vão definir e também determinar se o nosso futuro ele será de sucesso ou de fracasso. Realmente, cada um é livre para decidir sob sua única e exclusiva responsabilidade. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que as nossas decisões e também ações ou omissões diante das escolhas da vida, elas são de fundamental importância para o presente e também o futuro, tanto nosso como também daquelas pessoas que estão em nossa volta, né? Daquelas pessoas que nos cercam. Eu digo com frequência, né? O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que deu a nós a liberdade de escolha. O livre-arbítrio é isto, não é? Eu posso decidir o que eu quero. Agora, eu também não posso me esquecer de que eu serei responsável por todas as minhas escolhas, não é? O meu futuro depende da minha escolha no presente. Nosso Deus é tão bom que Ele dá a nós esta oportunidade e também capacita cada um de nós de inteligência, de sabedoria para fazermos sempre a melhor escolha. Assim, escolher seguir a Cristo é uma das grandes decisões da vida, se não a maior delas. E é exatamente o tipo de escolha pessoal e individual, não é? E não há como fazê-la, senão, primeiro, né, de forma expressa e também de forma pública, ou seja, essa decisão ela é expressa, eu tenho que tomar essa decisão, ela é individual e essa decisão ela tem que ser pública. Não tem como terceirizar para que alguém escolha Cristo por nós, ou mesmo fazê-lo de forma oculta. Escolher a Cristo é uma decisão íntima,
individual e pessoal e só pode ser feita perante todos. A Bíblia expressa isso com muita clareza lá nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos ver o conselho do apóstolo Paulo. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ficou claro, não é? Realmente, dentro da perspectiva bíblica, o efeito de dizer sim para Jesus, quando ele bate a porta do nosso coração, faz com que sejamos salvos e que tenhamos aí, e a partir de então, não é, o status de filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? Existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus, né? Olha só, primeiramente, entendamos que todos os seres humanos, por serem criaturas de Deus, são filhos de Deus. Porém, preste atenção, filhos de Deus no sentido amplo da expressão. Então, em sentido amplo, todos os seres humanos, eles são filhos de Deus, porque foram, claro, todos, né, criados por Ele, visto que Ele é o autor da vida. Agora, por outro lado, ao dizer sim para Jesus, essa declaração, ela amplificou a sua relação com o Pai e fez de você filho de Deus. Agora, não mais apenas em sentido amplo, mas também em sentido estrito, por meio da adoção. E a esse respeito, a Bíblia também ela é absolutamente clara. Está lá no texto de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha o que diz a Bíblia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. É o que a Bíblia diz. Portanto, entender melhor o sentido do amor e do propósito de Deus em que sejamos seus filhos, de fato e de direito, não é? Por meio da fé em Cristo, faz toda a diferença. E lendo o texto lá de Efésios, no capítulo 1, versículos de 4 a 8, a gente vai entender de maneira muito mais clara esta decisão de dizer sim para Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que coisa linda, não é? Então, Deus, ele nos predestinou, ou seja, ele deu para nós já um destino que cabe agora a nós fazermos a escolha desse destino. Ele nos destinou à salvação, mas para que a gente tenha acesso à salvação, eu preciso sim receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não é? Por quê? Porque nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, do sangue de Jesus Cristo. E a partir daí, o perdão dos pecados, de acordo, como vimos, com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Este, portanto, é o conselho que Paulo deu, né? E dizer sim para Jesus, em primeiro lugar, né, fez com que você tivesse os seus pecados perdoados.
E em segundo lugar, e não menos importante, deu-lhe também o status aí agora de Filho de Deus. E tudo isso mediante a sua fé em Cristo. Como filho, agora você tem direitos, privilégios e regalias diante do Pai Celestial. É óbvio que também passa a ter responsabilidades, não é mesmo? Nós podemos então lhe reafirmar com a mais absoluta segurança que por ter feito esse compromisso com Cristo, você está salvo e perdoado de todos os seus pecados, erros e crimes. De tal forma, não é? De tal maneira, que se você morresse neste exato momento, seria levado por anjos do céu diretamente ao paraíso. Todavia, enquanto, e aí é que você precisa prestar bem atenção, né? Enquanto você estiver nesta terra, né, necessita crescer na fé, crescer na graça e também crescer no conhecimento da palavra de Deus. E, consequentemente, também ser uma pessoa útil para o reino de Deus, né? Então, não basta aceitar, eu preciso crescer, viver, ter intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo, não é? A figura que o próprio Jesus utilizou para que viéssemos a entender a transformação que ocorre com o ser humano lá no momento em que ele entrega a sua vida a Cristo, foi a do nascimento de um bebê. Nesse sentido, Jesus ele declarou, está lá em João 3:3, não é? Quando ele tem aquele encontro com Nicodemos, e ele diz assim, olha, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse isso lá para Nicodemos, e Nicodemos, ele era um homem de notariedade comprovada na sua época, não é? Tanto é que, não sei se você se recorda, ele foi procurar Jesus durante a noite, porque ele não queria perder aí o status que ele gozava diante da sociedade, não é? Apesar de crer que Jesus tinha vindo de Deus, restavam-lhe sérias dúvidas acerca da salvação, mas ele desejava herdar a vida eterna, e isto, claro, após a sua morte, não é? Assim, ele estava disposto a desenvolver atitudes que lhe garantissem o direito de entrar no reino de Deus. E o que eu posso fazer para ser salvo? Em pleno século XXI, essa pergunta, claro, ainda é a revelação de uma dúvida crucial que muitas pessoas se perguntam, né? O que devo fazer para ser salvo? E aí, alguns chegam a arriscar algumas respostas, né? Devo praticar caridade? Devo realizar boas obras? Devo encomendar que rezem missas depois da minha morte? Devo praticar a doutrina da reencarnação? O que devo fazer para ser salvo? Devo nascer de novo? Como posso nascer de novo? Vejamos aí aquele diálogo que dissemos agora há pouco, né, de Jesus com Nicodemos acerca desse assunto. Nós vimos agora há pouco João 3:3. Vamos ver agora dos versículos 4 ao 7. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: na verdade, lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Não é? Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Então, ao dizer sim para Jesus, você também nasceu de novo. E agora, da mesma forma que um bebê, ele recém-nascido, né, deve ser protegido, alimentado e crescer fisicamente, você também deve crescer espiritualmente, que significa crescer na fé,
crescer na graça, não é? E também no conhecimento de Deus. Um bebê recém-nascido, ele cresce quando é alimentado e recebe o amor e a proteção da sua família, não é mesmo? De igual modo, uma pessoa recém-nascida espiritualmente, ela cresce quando se alimenta espiritualmente também da palavra de Deus. E quando recebe, óbvio, não é? O amor e a proteção de sua família espiritual, que é a igreja. Por isso que nós dizemos com frequência, não é? A família cristã, ela te recebe de braços abertos. Deus quer fazer de você uma pessoa radicalmente nova, uma pessoa produtiva, uma pessoa feliz e realizada e membro também de uma família espiritual. É por essa razão que nós nos tratamos e consideramos uns aos outros como irmãos, não é? Você já ouviu? A gente diz, né? Ô meu irmão, não é? Meu irmão, ô irmão, tudo bem, não é? Por quê? Porque nós estamos unidos por um vínculo muito mais forte do que o de sangue de família. Para nós é um privilégio ajudá-lo e oferecer a você essa proteção, esse apoio integral nessa caminhada vitoriosa que a vida cristã lhe reserva a partir do momento que você disse sim para Jesus, né? Embora aceitar a Cristo não seja um bilhete de seguro contra os problemas da vida, porque o próprio Cristo, né, ele nos advertiu dizendo, olha, no mundo teríamos aflições, né? Todavia, pode haver lutas, mas o Senhor Jesus disse que estaria conosco em toda e qualquer situação. E é o que está lá em Mateus, no capítulo 28 e o versículo de número 20. Olha o que diz a Bíblia. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A nova vida em Cristo produz uma incrível alegria de viver. Glórias a Deus por isso, né? Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida que alguém pode abraçar. Seguindo a Cristo, jamais seremos derrotados, jamais seremos perdedores, porque a vitória é certa e garantida pelo Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda, não é? É como que se você fosse participar aí de alguma coisa da qual você já soubesse que seria o vencedor. É como você também ler um livro de trás para frente, já sabendo o final da história. E diz a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8 e versículo 37. Olha o que diz a Bíblia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E isto é um privilégio para aqueles que ousam acreditar no sacrifício de Cristo, para aqueles que dizem sim para Jesus, entrega a sua vida nas mãos dele e diz, Senhor, eu quero ser totalmente dependente de Ti. Eu não quero ter apenas o Senhor como meu Salvador, mas também como o meu Senhor. Eu quero obedecer a Tua palavra. Eu quero obedecer e seguir os Teus passos. E isto é uma decisão muito importante, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Eu gostaria de poder continuar, mas o nosso tempo é curto, não é? Na próxima aula, nós vamos apresentar aí a você a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde Jesus te colocou para dar aí os seus primeiros passos dessa sua nova vida em Cristo, não é? Não dá para encerrar esta aula de hoje, não é? Sem mais uma vez dizer a você, bem-vindo, bem-vinda. A família de Deus, a família cristã, ela te recebe de braços abertos. Tem aí uma excelente semana, aproveite aí os próximos dias para reler o material que estudamos hoje e, se possível, já leia também o material da próxima aula. E não esqueça também,
todo final de aula você vai ver, você tem aí um questionário, são apenas 10 questões de múltipla escolha para você responder. E você só terá acesso à aula seguinte depois de respondido este questionário, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Deus abençoe a todos.